Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu pensei em falar um pouco aqui no canal sobre pessoas que fazem o outro duvidar de si mesmo. Então assim, pessoas que fazem alguém duvidar de suas próprias capacidades, de seus próprios sentimentos, pessoas que fazem o outro duvidar de suas potencialidades e até duvidar do que a pessoa viu, do que a própria pessoa viu. Então confundir a pessoa a ponto de falar que você não viu aquilo que você viu, você não escutou aquilo que você escutou. Isso acontece também, né? Se você já lidou na sua vida com alguém assim, já conviveu com alguém assim, sabe como que isso pode ser muito doloroso, né? Como que algumas pessoas realmente confundem as outras pro próprio benefício, né? Para benefício próprio, para proteger a própria lógica, enfim, ou às vezes até porque tem prazer de fazer o outro de bobo, né? Também tem essa. Então, assim, queria falar um pouco sobre isso. Esse é um assunto vastíssimo, cheio de ramificações. A gente tá falando de manipulação, né? Então aliás, tem muitos artigos interessantes sobre isso. Já li muita coisa de psicólogos, psicanalistas, na literatura também, na ficção. Tem muitas coisas muito interessantes, filmes e tal. Mas aqui no vídeo eu queria me ater a um ponto bem específico, que é o seguinte: como se tornar menos suscetível a essas pessoas, né? A essas pessoas que tentam fazer com que a gente duvide de nós mesmos, né? Então, como se tornar menos suscetível, como se fortalecer. As relações humanas, elas são atravessadas por muito afeto, né? Muito carinho, muito cuidado, mas também muitas violências nas suas mais variadas formas, né? Então é muito comum a gente se deparar com esse tipo de, não de pessoa, mas de atitude, né? De atitude. Obviamente que tem pessoas que são mais violentas que outras, tem pessoas que são mais agressivas que outras, tem pessoas que são muito egoístas, mas que não tem prazer em fazer o outro de bobo. Tem gente que tem prazer de fazer o outro de bobo, né? E tem gente que nem tá vendo o que tá acontecendo, às vezes a pessoa manipula sem nem perceber que tá fazendo isso. Às vezes tem uma intenção ali, né, de novo, de fazer o outro de bobo, de passar pra trás, né, de prazer de, como é que se diz, de diminuir a pessoa, tem um prazer sádico mesmo, daí é mais complicado, né, muito mais complicado. Agora, essa coisa egoísta de precisar diminuir o outro pra ficar por cima, enfim, para fazer valer o seu próprio argumento, para fazer valer sua visão de mundo, né, em detrimento da visão de mundo do outro, é muito comum. Por isso que a gente tem que estar tão atento. Quando a gente está fazendo isso, né, quando a gente está do lado que violenta e quando a gente está do lado de que está sendo violentado, e a gente não precisa se submeter a isso, né? Então, quando a gente consegue ter essa clareza, esse discernimento, muitas vezes não é fácil, por vários motivos, porque a gente está muito apaixonado por alguém, ou porque a gente, eu vou falar mais disso aqui, mas porque a gente está com muito medo, está muito carente, ou porque a gente tá no lugar da autoridade, e a autoridade não precisa ser autoritário, né? Então, pensando na hora de educar os filhos, por exemplo, alguém que é mais vulnerável que nós, né? Uma criança, por exemplo. Então, assim, quais são essas nossas necessidades aqui, né? De se sobrepor ao outro, de diminuir o outro. É muito importante a gente olhar para as nossas... É muito importante se a gente quer, né? Ir pro caminho da luz, digamos assim. Né? Se a gente quer, sério, se a gente quer ser cada vez mais... ter relações muito humanizadas e ser cada vez mais empático, crescer, né? Se desenvolver como pessoa, acessar essa nossa humanidade bonita, né? Essa nossa sensibilidade. Eu gravei um vídeo aqui recentemente sobre como a sensibilidade é uma das características mais belas do ser humano, né, pra mim. Então, assim, é muito importante a gente se conectar com isso, ver o que está acontecendo, e se a gente está do lado de sofrer a violência, é muito importante que a gente não permita isso, né, que a gente se fortifique e fale que não, né, que não pega aquilo pra gente, né, que a gente veja o que está acontecendo, veja esse movimento, assim, da pessoa querer desautorizar a gente, veja como uma coisa dela, sabe, que não precisa necessariamente nos desestabilizar. Quanto mais forte a gente tá, menos desestabilizável a gente fica. Essas coisas, essa manipulação, ela acontece, tem várias nuances, assim.
Tem desde as mais aquelas que acontecem no dia a dia. Uma vez eu tava numa roda, né, conversando com o pessoal, e aí tinha um cara, um senhor, assim, mais velho do que eu, né, um homem, sei lá, de uns quase 70 anos. E aí a gente tava conversando sobre ditadura do Brasil. Só que antes a gente já falando um pouco sobre Grécia Antiga. Então a gente tava falando sobre história, né? E aí, na hora da Grécia Antiga, beleza. Aí na hora da ditadura teve uma hora que a gente tretou. E aí ele apontou o dedo assim pra mim e falou... como é que é? Não, mas você não pode falar isso, você nem era nascida, como é que você fala de ditadura? E que foi engraçado, né? Porque a gente tinha acabado de falar sobre a Grécia Antiga, não é mesmo? Ele tinha falado sobre a Grécia. Eu tô rindo porque eu acho engraçado. E aí eu falei pra ele, falei, mas a gente acabou de falar sobre a Grécia, né? Veja bem. E aí ele ficou, né? Ah, mas não sei o que, eu nem lembro o que ele falou. E aí eu falei, então, mas ele ficou meio desconcertado. Porque o que ele tava tentando fazer comigo, né? Ele tava tentando fazer com que eu duvidasse da minha capacidade, da minha habilidade de falar sobre ditadura. Ele estava querendo invalidar a minha opinião, né? Você não pode falar o que você quer falar. Então essa é uma coisa que a gente não deve aceitar nunca, né? A gente fala sobre o que a gente quiser, inclusive se a gente quiser falar bobagem, a gente fala bobagem também, né? Então assim, não é que tudo que a gente fala vai estar certo, a gente pode falar bobagem, a gente, que eu digo ser humano, né? Então ninguém tem direito de falar com a gente que a gente não pode falar aquilo. Isso acontece muito de adulto com criança, assim, muito com adulto em relação a criança, é muito triste, porque assim, muitas vezes é difícil a gente se defender da pessoa que tenta fazer com que a gente duvide de si mesmo, mas uma criança, ela é criança, né, então ela já é muito mais vulnerável do que um adulto, então é muito triste quando você vê pai, mãe, o professor, né, falando pra criança, você não pode falar isso, ou a criança tá assim, eu senti isso, não, senti isso errado, né, mas a gente vai sendo socializado assim, é muito triste mesmo. Então com criança, se você tem filho, aí cuidado é redobrado mesmo. Quem é você para falar isso, né? O subtexto, né? Dessas falas muitas vezes muito violentas com crianças, e as crianças são muito vulneráveis. Se o pai e a mãe estão falando isso com elas, a tendência delas é ficar, né, desempoderadas. Agora, obviamente tem gente que realmente é muito difícil, né? A gente conseguir conviver harmonicamente com a pessoa, porque a pessoa realmente não está interessada em uma relação harmônica, em uma relação de respeito, né? Eu vejo muito essa diferença. Às vezes a pessoa tá sendo violenta, mas ela não viu. Foi danoso o que ela fez? Pra você foi, mas ela quer ir pro caminho da luz, né? Você toda hora tem que levá-la pra lá, mas, né? Da mesma forma que você, né? Você pode cometer uma violência com alguém, não perceber, a pessoa te mostra e você fala, nossa, perdão, né? Não é isso. Então eu acho que isso é humano, né? As pessoas erram, nem sempre se comunicam da melhor forma. É diferente da pessoa que tá sempre lá sem se interessar, né? Pelo bem-estar do outro, tá fazendo tudo do jeito que ela quer. Só pra contar um caso extremo, né, de pessoas que realmente é difícil conviver assim, porque, né, tem um freio moral muito baixo, digamos assim, né, tá interessado em fazer do jeito dele, foda-se, né, sei lá o que se passa na cabeça. Me contaram, foi no ambiente de trabalho que se deu, né, essa história. Todo mundo da empresa já tinha ido embora, só tinha 2 pessoas, e aí, nesse dia, alguém tinha ganhado uma super caixa de bombom cara e tal, não sei o que lá, e esqueceu na mesa. E aí um cara, ao ir embora, pegou a caixa de bombom na maior cara de pau, colocou na mochila e foi embora. E o colega de trabalho viu, mas ficou assim meio perdido, meio, nossa, sem reação, né, sem reação. Aí no dia seguinte ele falou pro colega, né, falou, nossa, por que você fez aquilo, né, pegou a caixa de bombom do fulano, porque o fulano chegou, deu falta da caixa, enfim. O colega que tinha presenciado falou. Aí o outro falou, o que pegou a caixa falou, eu não fiz isso não. Não, eu vi você pegando a caixa, colocou na sua mochila. Para de inventar, não fiz isso não. Então assim, né? A pessoa viu, e aí outra pessoa ficou tentando convencer de que ela não tinha visto. Então isso é muito complicado. E se isso for feito de maneira repetida assim, a pessoa que viu pode duvidar de que viu. Então, quando a pessoa foge muito da ordem assim, tem que tomar muito cuidado. Conecte-se com o que você viu, conecte-se com seus sentidos, anote se for preciso, né? Confia na sua memória. Não fica tentando, não cai na armadilha de achar que todo mundo no mundo se dá bem com a lógica do acordo, né? De sentar e conversar e ser razoável não é uma coisa que
que todo mundo pratica, né? É muito importante saber disso. Tem gente que faz, comete esses atos de violência na fala, eu diria que praticamente todo mundo, né? É muito difícil estar encarnado, a gente comete, o outro comete sem perceber, muitas vezes somos egoístas sem perceber, mas tem uma coisa da você vê que outra pessoa gosta de você e tá tentando, né? E você também tá tentando, então beleza. Só que tem gente que não tá nem aí, então é muito bom diferenciar, né? Tem gente que foi educada de um jeito, então esse cara, mais de 70 anos, é homem, então provavelmente ele foi educado, a mulher baixa a cabeça pra ele acha que tem que ser assim. Eu concordo com isso? Obviamente que não, né? Eu acho que eu preciso fazer concessão e o mundo, vou entender o colega. Não, eu vou me defender, eu vou me colocar. O que eu tô dizendo é assim, não gosto de também ficar assim, nossa, então ele é uma pessoa horrível. Eu acho que o importante é a gente, né, se focar assim, como vamos agir, né, diante dessa situação. Mas então, aí tem muitas nuances e aí agora tem peraí que eu até anotei aqui, o que foi que era um caso que eu queria... Lembrei, gente, é um caso que na verdade não aconteceu comigo, eu queria ler deste livro aqui, Verdade Oculta, da psicanalista Simone de Molinari. E aí, na parte do... Ela tem aqui, inclusive, um capítulo sobre gaslight, que é o nome do tipo de manipulação psicológica do homem contra a mulher. E nasceu por causa daquele filme Gaslight, em que o marido fica tentando convencer a mulher de que ela tá louca, porque ele quer o dinheiro dela, quer a herança dela, então ele fica apagando as luzes da casa, e pra ela duvidar do sentido, assim, fica piscando, sabe, assim, pra ela achar que ela tá vendo coisa, mas na verdade as coisas estão acontecendo, as luzes, tem alguém ali apagando, né, o marido, mas pra ele fala que é coisa da cabeça dela, né. Mas eu não vou ler do capítulo de Gaslight, não, eu vou ler desse aqui, que é sobre os assexuados. E aí é muito interessante, aliás, esse tema, né? E aí tem um depoimento de uma mulher assim: namoro um rapaz há 4 anos. Ele é trabalhador, fiel, muito gentil e se dá muito bem com a minha família. Não tenho que reclamar. A questão é que ele não beija de língua, só me dá um selinho por dia desde o primeiro dia de namoro. Não me beija nem quando a gente transa. Aliás, ele nem tira a roupa pra transar. Tira só a parte que precisa. Nunca passou a mão no meu peito nem na minha bunda. O sexo se resume em penetração e orgasmo dele. Chamei pra conversar, expus tudo, mesmo com constrangimento. Ele ouviu calado e no final disse que eu estava criando um problema onde não existia. Falou que nenhuma namorada anterior havia reclamado disso e que era pra eu ver se o problema não era comigo. Entendeu? Ele jogou a bola pra ela. Diz que eu estava criando problema onde não existia. Então é desse tipo de coisa que eu tô falando aqui, né? Sobre se fortalecer pra não ficar tão vulnerável, esse tipo de coisa. Porque acabou que ela ficou nesse namoro por 3 anos, ela conta no livro, e sempre se sentindo muito mal. E quando conversava com o cara falava: meu, isso é coisa da sua cabeça. Nossa, você inventou que o sexo tem que ser de um jeito quando não tem que ser, porque é do meu jeito, entendeu? Então sempre que o outro coleguinha faz isso com a gente, ele tá fazendo por mal... Acho que não, mas também assim, qual que é o ponto, assim, pra mim? É assim, mesmo quando a pessoa não faz por mal, isso pode ser danoso pra gente, né? Pra gente que na situação tá sofrendo com a violência do outro. Então, nesse caso do sexo e tal, o que importa ali, no meu entendimento, né, pra essa mulher? É chegar a um universal de como deve ser o sexo, né, pra ver quem tá certo, assim... Não, o importante é assim, ela tá conectada com o que ela sente, como que é essa questão pra ela, quais são os limites dela, né? E não aceitar que a outra pessoa fale: olha, isso é coisa da sua cabeça, como assim? Nossa, como é que ele falou? Você tá criando problema onde não existia. Isso é um jeito muito tosco de falar com alguém, né? Eu já falei assim com as pessoas, tá, gente? Eu acho que na comunicação corriqueira isso acontece muito. Muitas vezes a gente sofre violência, muitas vezes a gente é violento sem perceber. Mas aí você respira e fala: não foi isso que eu quis dizer, perdão, né, vamos lá. Eu não sei porque eu prefiro falar perdão do que pedir desculpa, mas enfim, a questão é importante ouvir outra pessoa, né? Mas voltando para o caso de quem está sofrendo, né, que é no caso dessa mulher, o que é importante? O que eu entendo que é importante? Se conectar com... Não como o sexo deve ser. Não, é assim, conectar com como é pra você. Se aquilo tá te fazendo mal, autorize-se isso, né? Autorize-se, permita-se achar o que você acha, permita-se sentir o que você sente, né? E veja quais são os seus limites. Você precisa terminar por causa disso? Não, necessariamente.
Mas assim, valide o seu sentimento. Não coloca uma pá de cal em cima do seu sentimento, né? Nossa, eu não deveria estar sentindo isso. Nossa, realmente, né? Coisa da minha cabeça aí já ferrou, né? Bom, então eu anotei aqui algumas coisas, pensando principalmente, né, nas pessoas que estão precisando se fortalecer diante das pessoas que ficam tentando confundi-las, né? Tentando fazer com que elas duvidem delas mesmas. Então, basicamente, não dá tanto poder ao outro sobre você, né? Não dá tanto poder à visão do outro sobre você. Não desmoronar porque o outro acha alguma coisa de você, né? Não, assim, ficar completamente inseguro ou insegura porque alguém acha, da cabeça da pessoa, do ponto de vista da pessoa, alguma coisa sobre você. O ponto de vista do outro sobre a gente não é a verdade sobre a gente, né? Não é necessariamente... A gente não concorda com isso necessariamente, não tem que concordar, então não tem que dar tanto poder. Eu falo muito disso, é um assunto bem complexo, né, gente? Não é só uma dica, a partir de hoje não vou dar muito poder, é uma coisa que a gente vai desconstruindo, né? Eu falo muito disso no Mundo que Habita em Nós, muito disso. Quem já leu sabe que eu falo bastante sobre esse caminho do fortalecimento interno, porque o livro é sobre isso, sobre se fortalecer internamente. Se conectar, nossa, isso é muito importante, se conectar com os próprios sentimentos, confiar na sua memória, não ficar preso na vontade de agradar, de ser aceito. De novo, eu falo muito sobre isso no Mundo que Habita em Nós, não sei porque eu tô mostrando a capa, eu já mostrei, é que eu falo muito sobre isso, necessidade de agradar, necessidade de ser aceito, necessidade de ser amado, a qualquer custo, né? Então é muito complicado isso. E isso também de se conectar com os próprios sentimentos, confiar na memória, é muito importante confiar na memória, principalmente quando a pessoa está tentando falar que você não viu o que você viu, que já aconteceu comigo também, num namoro. A gente tinha combinado que ia sair dos aplicativos de namoro, aí eu tava no aplicativo ainda, mas eu não usava, e ele falou pra mim, olha, vamos sair, porque não é legal, né? A gente tá namorando, eu falei, não, então vamos, tudo bem, saí. Aí um dia eu segui minha intuição, reinstalei o aplicativo, e aí era um aplicativo que avisava quando a pessoa tava online pela última vez. Quando, né, dava pra você ver. Aí eu vi que ele tava online. E eu vi que ele tava online no dia anterior. Entendeu? Aí eu fiquei uns 3 dias conferindo. E aí falei com ele, falei, olha, você falou pra gente sair do aplicativo e você não só não fez a sua parte, não é mesmo? Como você tá usando o aplicativo. Eu queria saber o que aconteceu, que você me pede pra fazer uma coisa e você mesmo não faz. Aí por que eu terminei? Porque ele veio com um papo assim, não tava não, eu não tava online não. Falei, tá aqui, e não foi só uma vez, foram várias. Não tá não, aí começou a me ofender, sabe? Aí como você é ciumenta, como você é infantil, como você é imatura, eu falei, tá, vai pro inferno, sabe? Não tem paciência, não, sério. Então assim, muito cuidado quando alguém tenta fazer você duvidar de seus sentidos, duvidar do que você viu, respeitar a sua própria visão de mundo, defender seu ponto de vista, discordar da pessoa, isso é muito importante, né? Você defender, se colocar, né? Com tranquilidade, assim, se possível, mas se colocar. O que você acha, o que você acredita. Como toda pessoa, como todo ser humano, você pode achar uma coisa hoje, amanhã mudar de ideia, estamos sempre aprendendo, não é mesmo? Mas assim, se colocar, né? Não permitir que alguém invalide, desautorize o que você está falando, né? O que você está dizendo. E se alguém falar de um jeito violento, falar com a pessoa, olha, eu não gosto que você fale assim comigo. O Frederico Matos, uma vez, muito tempo atrás, ele fez um post, aquele psicólogo, sabe? Já veio aqui no canal. Ele fez um post muito bom sobre isso no Instagram dele, muito bom mesmo. Falando como se colocar diante da pessoa que tá fazendo... não tá sendo legal com você, né? A pessoa tá te desautorizando e tal. Então vai desde falar, olha, eu não gosto que você fale assim comigo, eu me sinto mal de você falar assim comigo, vamos conversar depois quando você estiver mais calmo. Ou repetir a pessoa, porque às vezes a pessoa tá falando um absurdo tão grande, aí você pode repetir, você pode falar, tá, eu trago uma coisa pra você e você me chama de ciumenta e grita comigo, é isso que você tem pra dizer? Então mostra pra pessoa o que ela tá fazendo, porque às vezes ela não tá vendo, ela não tá se escutando, né? E se a pessoa é tão fora da ordem, assim, tão desrespeitosa como essa pessoa que negava, né, pra mim, que tava lá no aplicativo, aí manda ela embora, né?
enfrentar seus medos. Isso é muito importante numa relação, por exemplo, não se pautar pelo medo de perder o outro ou de ficar sozinho, porque assim, imagina, você tá morrendo de medo de perder a pessoa, você tá morrendo, você tá muito carente, você tá realmente assim, morrendo de medo de ficar sozinho, se acabar esse relacionamento eu não tenho mais ninguém, eu preciso ficar com outra pessoa. Isso vai fazer com que você aceite vários comportamentos, provavelmente, né? Você vai acabar se anulando, é muito importante. Tem uma hora que eu escrevo aqui no mundo que habita em nós. Quando se está muito inseguro, triste, perdido ou simplesmente invadido por qualquer forma que o temor pode assumir, eu falo muito dos temores aqui, né? Pode-se desejar desesperadamente que algo seja verdade. Tomados pelo enfraquecimento do nosso ser, é claro que confundiremos. Eles parecem ter uma vida perfeita com eles têm uma vida perfeita. E aí eu vou falando aqui. Se estamos desesperados por algo ou alguém que nos salve, entre aspas, seja um poder institucionalizado, uma pessoa, uma relação, né? É claro que seremos mais facilmente seduzidos por esse poder, por essa pessoa, por esse bem. É claro que compraremos gatos por lebres. Então, assim, se o nosso ser está muito enfraquecido, nesse sentido que eu coloco no livro, a gente acredita muito nas palavras das pessoas e perde esse poder de ter uma percepção mais atenta do que está acontecendo, né? Mas olha, ele tá falando uma coisa, mas ele fez outra. Olha, ele não tá sendo legal comigo, ela não tá sendo legal comigo, porque eu tô falando isso e olha como reagiu, olha como que tá me tratando. E aí quando a gente tem a percepção do que tá acontecendo, a gente consegue se colocar, né? E para isso a gente precisa estar fortalecido. Se a gente tá muito esburacado, se tá muito com a autoestima lá no pé, né? Autoestima, autoconfiança, às vezes são palavras meio vazias, né? São palavras muito gastas, né? Confia em você, não. Muitas vezes a gente vê essas palavras sendo usadas num sentido muito superficial, né? Não é disso que eu tô falando, é de um fortalecimento do ser mesmo, fortalecimento, inclusive, que tem a ver com a percepção das coisas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.